Você quer saber sobre Buchon? Você quer entender um pouco mais de Lyon, uma cidade fenomenal na França, no coração da Europa? Você quer saber por que a gente usa toalhinha xadrez e a gente associa isso com Paris? E será que isso é verdade ou não é? Então fica aí que daqui a pouquinho eu vou te contar tudo sobre isso. E aí, pessoal? Eu sou o Luiz Araújo e vou te levar por aí. Aqui você vai encontrar conteúdo de qualidade sobre viagem, diversão e comida boa. Seja sozinho, em casal ou levando a tropa toda. Vem comigo que você não se arrepende. E hoje eu vou falar sobre Lyon. Lyon, gente. Quem sabe onde é Lyon? Lyon fica na França. É conhecida como a capital mundial da gastronomia. Aí você me fala, ué, mas não é Paris? Então, e não é. Lyon é a capital mundial da gastronomia. Para vocês terem ideia, gente, grandes chefes do mundo todo, esses nomes famosos que você encontra por aí, quase todos fizeram cozinha, fizeram história, aprenderam a cozinhar nas cozinhas de Lyon, com os grandes chefes de Lyon. Perdemos aí há pouco tempo atrás, um grande chefe, um nome gigante na gastronomia chamado Paul Bocuse. Para vocês terem ideia, lá em Lyon, em 2018, inaugurou um lugar que é como se fosse um museu da gastronomia, chamado Les Halles Paul Bocuse, Les Halles são arcos. E isso é assim, no centro histórico de Lyon, é sensacional, lindo e vocês precisam conhecer. Mas vamos lá, o que eu vim trazer hoje para vocês sobre Lyon? Vim focar não muito na parte turística, né? Que ponto que você vai visitar, o que você vai fazer, dia 1, dia 2, dia 3, roteiro, não. Eu quero que você entenda, já que é a capital mundial da gastronomia, eu quero que você entenda o que Lyon traz de melhor, que é a gastronomia. Além, óbvio, de todos os pontos turísticos que tem lá. Lyon é chamado de a cidade confluência. La Confluence, que os franceses falam. O que significa isso? É a confluência de dois rios que são lindíssimos. Um rio chama Rhône, Lyon está no Vale do Rhône, aos pés dos Alpes franceses, e ele conflui, né? Ele encontra com o rio Saône. Então tem o Rhône e o Saône. Dá até uma música aí, se você for pensar bem. Mas é impressionante, pessoal. O rio é sensacional. Você pode ver nessas fotos que eu coloquei aqui para vocês que o rio de Lyon, o verde do rio, o tom do rio, junto com a cidade, com as pontes, enfim, é sensacional. Eu sou suspeito de dizer, eu amo a França de paixão, amo Paris. Não sei, acho que eu já nasci lá um dia, numa vida, sei lá, mas enfim. Lyon é uma cidade também apaixonante. E aí, lá em Lyon, é o único lugar do mundo que você vai encontrar um negócio chamado Buchon. E o que é esse tal de Buchon? Buchon é um tipo de restaurante. Você falou, ué, mas um tipo de restaurante que só vai encontrar em Lyon? Sim, só vai encontrar em Lyon, pessoal. Por quê? Porque a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo, tá? Então vamos lá. Lá, Lyon é conhecida como uma capital econômica e política francesa. Lá atrás, lá no século XV, desde 1463, já existia uma série de comércio na região. E o principal comércio era o comércio da seda. Sabe a rota da seda que foi para as Índias, né? Para as Índias que eu chamo para a Ásia, né? Propriamente dito. Mas essa rota da seda, ela foi... Lyon está num lugar estratégico, lembra? Está no rio, e o rio tem acesso direto ao Mediterrâneo. Então, o pessoal de Lyon, a corte toda, a aristocracia toda, a nobreza toda estava instalada em Lyon. Lembra? Era a capital política e econômica da França. E aí saíam as grandes navegações, atingiam o oceano e iam em busca da seda. Bom, saíam, depois de muito tempo eles voltavam e traziam riquezas e mais riquezas para a nobreza, para toda a população, para a França como um todo. E claro, por consequência, para a Europa. Bom, mas aí o que acontece? Quem saía em busca da seda? Os homens. Quem ficava? As mulheres. Bom, e essas mulheres que ficavam, elas tinham que sobreviver. Porque os maridos saíam, mas eles não deixavam dinheiro. E como que elas iam fazer? Olha só que interessante, pessoal. Essas mulheres, elas trabalhavam com a aristocracia. Elas trabalhavam, na verdade, com a nobreza, como cozinheiras. Elas são chamadas de mães lionesas. Lá em francês, chama mère lyonnaise.
Então, essas mães lionesas, eram as mulheres que cozinhavam para a aristocracia, para essa nobreza, elas começaram a cozinhar desde muito cedo e isso passou de geração para geração, né? Então, a mãe ensina a filha, que ensina a neta e por aí vai. Bom, elas cozinhavam como nunca, né? Cozinhavam muito bem, porque pensa que elas cozinhavam para a nobreza da França, que na época era basicamente o centro da Europa, que era o centro do mundo, já que a gente nem existia, né? Existia, enfim, mas não na rota ali, né? Bom, essas mulheres cozinhavam muito bem. E elas cozinhavam de tudo. Tanto comida para a nobreza, quanto comida para a população local, né? Para os filhos dela, enfim, para o marido quando chegava. Bom, no passar dos anos, começou a nobreza a perder um pouco o poder econômico. E aí ela foi trocada, vamos dizer assim, né? Ela foi substituída, essa forma de governo foi substituída pela burguesia. Isso aconteceu mais ou menos ali no século XVIII, com a Revolução Industrial. Então vieram os burgueses, pegaram toda essa seda, vamos só falar da seda, pegaram toda essa seda e transformaram isso em indústria. Então, ao invés de ter lá os artesãos, começaram a ter as indústrias. Bom, essa indústria então cresceu, a aristocracia perde o poder, a burguesia começa a ganhar o poder, já não existe mais aquelas navegações e aí o pessoal que ia navegar trabalha na indústria e as mães lionesas continuam cozinhando. Só que não mais nas casas nobres, porque não tem mais nobreza. Ah, você vai falar. Então, elas cozinhavam nas casas dos burgueses. Então, pessoal, sabe aquela coisa de por fora bela viola, por dentro pão bolorento? Pois é. O burguês, ele tem dinheiro, mas ele é um novo rico. Ele tem que mostrar que ele tem dinheiro. Mas dentro da casa dele, ele economiza. Então essas mulheres, grande parte dessas mulheres perdeu o emprego. E aí, para elas se sustentarem, elas começaram a fazer a única coisa que elas sempre fizeram na vida, que era o quê? Cozinhar. Então elas abriram as portas da casa delas, da casa mesmo. Abriram as portas da casa e começaram a cozinhar. Começaram a cozinhar para fora, vamos dizer assim. Olha lá, começa a fazer uma associação no desenrolar aí, no desenvolvimento do restaurante, né? Do que é um restaurante hoje. Bom, essas mulheres lá, mais ou menos do século XIX, tá? Final do século XVIII, começo do século XIX, lá naquela época, elas abriram as portas de casa e serviam as pessoas na própria sala, na cozinha, ali. E elas faziam uma decoração mais aconchegante. E olha só que interessante, pessoal. O que elas usavam para decorar? Toalha xadrez, que era muito usada para fazer piquenique, né? Piquenique é um hábito francês muito enraizado. E aí elas colocavam essas toalhas na mesa, porque é o que elas tinham. E colocavam lá uma velinha, porque não tinha luz, né, assim, a todo tempo. Colocavam uma florzinha, faziam uma decoração caprichada, mas elas faziam essa decoração caprichada para receber as pessoas e poder vender esse material que elas tinham, né, que era a comida. Só que assim, pessoal, elas não tinham uma comida, elas não tinham condições de comprar, por exemplo, filé mignon. Então o que elas faziam? Compravam miúdos, compravam partes que ninguém queria comprar, que a burguesia não vai comprar. Mas elas são excelentes cozinheiras, excelentes. Então, mesmo com essas partes menos nobres, vamos dizer assim, elas ainda assim conseguiam fazer coisas espetaculares. Bom, cozinhavam como ninguém, abriram as portas e para que tipo de comida elas serviam? Para quem que elas serviam isso? Serviam para os operários. Olha só que interessante, para os operários, para os amigos, vamos dizer assim, do marido, né? Mas que pagavam, claro. Esses operários, eles não podiam pagar uma fortuna pela comida. Então, o que eles faziam? Elas serviam grandes travessas de comida, né? Já vou falar algumas comidas, mas elas serviam grandes travessas de comida e a um preço, assim, módico, vamos dizer assim, a um preço pequeno. Bom, serviam felizes e uma comida excelente. E isso começou a atrair também os olhos dos burgueses, dos antigos aristocratas. E aí eles começaram a buscar esses lugares também para comer. E sentavam-se ao lado dos operários. Então, pessoal, o Bouchon era conhecido como um lugar que englobava, que aceitava qualquer tipo de gente, desde o mais pobre até o mais rico, e comiam a mesma coisa. Todos se sentavam, entre aspas, na mesma mesa. Lembra que mesa? Era a mesa da casa dessa mãe lionesa, né?
Ela fazia ali um improviso. Bom, isso foi evoluindo, e grandes chefes começaram a se interessar nesse tipo de comida, nesse tipo de cozinha, na verdade. E aí eles foram migrando e foram comprando esses restaurantes. Antigamente, Bouchon era só gerido, vamos dizer assim, gerenciado por uma mulher. Hoje já não é mais assim. Mas em 2012 foi feita uma associação chamada os Bouchons de Lyon. E somente quem está dentro dessa associação, quem participa dessa associação, pode levar o nome, o selo Bouchon. E eles falam o verdadeiro Bouchon lyonês. E lembra uma coisa, gente, olha que incrível. Lyon ainda mantém as tradições. E os Bouchons, eles só podem entrar nessa associação, só podem ser chamados Bouchon, se eles foram um dia à casa de alguém. Claro, gente, que hoje não é mais a casa. Mas quando você vai para Lyon, você pode ver na foto que eu coloquei aí, quando você vai para Lyon, você vê que você se sente numa casa mesmo, que a decoração ainda é assim. Mesmo que seja, claro, um pouco turístico hoje em dia, ainda se mantém as tradições. As tradições do método de serviço, as tradições da decoração, de como que é feito esse restaurante e, claro, da comida boa e barata. Aí você fala assim, nossa, mas eu vou para a França, vou para Lyon e vou comer comida barata em euro? Sim, pessoal, vai comer comida barata em euro se seguir minhas dicas. Aliás, você já se inscreveu no canal, gente? Se você não se inscreveu, a hora é agora. Tá aqui, ó, clica lá, se inscreve, ativa o sininho, dá o joinha, que isso vai me motivar cada vez mais para fazer mais e mais vídeo. E aproveitando, se você já vai se inscrever no canal, também me segue nas redes sociais, porque os conteúdos são diferentes. Então tá lá, ó, tá tudo aqui embaixo, me segue nas redes e a gente vai ser feliz para sempre. Bom, voltando então, e aí? Você vai comer barato em Lyon, na França? Vai. Quanto? Você vai pagar em média, gente, um jantar completo. Completo, tá? Incluindo vinho. Claro que você não vai querer tomar um vinho super. Você vai tomar um vinho da casa, que já que você tá indo no Bouchon, você precisa tomar um vinho da casa. Você vai pagar ali uma média de 10, 15 euros no menu que tem entrada, principal, sobremesa e vinho. Você fala, nossa, sério? Claro, eu sei que o euro não tá tão barato, né? Mas comparando com preços por aí afora, ainda assim é barato. Então vale muito a pena, pessoal. Tá bom, mas aí você fala assim, aonde é que eu vou achar esses Bouchons? Estão todos no centro histórico de Lyon. Não todos concentrados, tem lá um pedaço que tem bastante até, mas aí você vai ver assim, Lyon tem um pedaço plano, que é onde está o rio, e depois tem uma montanha assim, bem bonita. Lá em cima, inclusive, tem uma basílica que é sensacional, que tem um teatro romano que data aí de 2000 anos atrás. Então, tem um tanto de Bouchon nessa região central e também tem, que é no plano, e tem um tanto de Bouchon que está nessa encosta, que vale muito a pena, pessoal. Vou dizer, esses da região central são, ó o segredo, hein, ó o segredo. Esses da região central, no plano, eles são mais turísticos, mais famosos. Mas os melhores e mais autênticos, pode ter certeza que estão escadaria acima lá, nessa região aí da encosta. Você fala assim, mas como que eu vou chegar? Você pode chegar subindo escada, você pode chegar de táxi, você pode chegar do que você quiser, mas dá pra ir, pessoal. Tranquilo, tá? Tranquilo. É super fácil. Não fica com medo. A única coisa é, você vai chegar lá, vai ter um monte de turistão? Não, não vai ter turistão. Vai ter você, vai ter eu, vai ter gente que conhece, que entende, que acompanha o canal, que sabe das melhores dicas aí de todos os lugares. É isso. Bom, mas tá bom, o que eu vou comer, você pergunta? O que será que serve no Bouchon? Você vai comer, pessoal, comida lyonesa. Comida lyonesa é sensacional. Então, o classicão, assim, tem menu para todo gosto, tá, gente? Eles hoje servem menus internacionais, que tem aí, né, de tudo. Mas se você quer aproveitar mesmo a essência da gastronomia local, a primeira coisa que vai acontecer é, eles vão te servir um tipo de um torresmão, você vai ver. É um torresmão, assim, parece um nosso torresmo mesmo, mas é um torresmo feito lá. Então eles vai ter isso na mesa, e é bastante comum também que tenha um negócio chamado saucisse de Lyon ou saucisson de Lyon. O saucisse de Lyon, você vai ver que em Lyon tem um monte de... como se fosse salame, tá? Saucisse é uma salsicha, mas não é bem a salsicha que a gente conhece, aquele embutido, mas é um embutido numa tripa.
E essa saucisse de Lyon, ela é uma que tem como se fosse uma capinha branca assim, ó, que é um tipo de bolor, que é conservante, enfim. Então, não se assusta, tá, gente? É totalmente comestível. É que nem, por exemplo, você vai comer um queijo gorgonzola, o verde também é bolor, e nem por isso você vai falar, nossa, não vou comer, tá mofado. Não, de jeito nenhum. Então, isso é como se fosse um salame, saucisse de Lyon, isso tem na mesa normalmente, logo na entrada, como se fosse um couvert, vamos dizer assim. Um dia eu conto pra vocês que couvert não é bem aquilo que a gente sabe que é couvert, que a gente acha que é couvert, mas outro dia eu conto, vai ficar pra outra história. Mas enfim, vai ter isso na mesa. E vai ter também, pode ser que tenha o saucisson de Lyon. É um salsichão, vamos dizer assim. Imagina uma mortadela, vai ficar mais fácil. Com pistache e que eles cozinham num caldo com legumes, com cebola, com alho, com aromáticos e com uma série de coisas. E você come isso com salada de batata, extremamente tradicional de entrada. Aí depois eles vão te servir um negócio chamado quenelle. Quenelle, gente, quenelle é o formato de uma colher. Então eles fazem uma massa que parece uma massa, vou ser bem terrível, assim, se um francês me escutar falando isso, acho que ele vai ter um treco. Mas é como se fosse uma massa de coxinha, tá? A gente fala que é uma choux, tá? Um dia também eu conto pra vocês o que é uma choux. É a mesma massa que faz bomba, tá? Mas é salgada. Então eles acrescentam nessa quenelle ou peixe, ou vitela, ou algum tipo de ave, acrescentam uma carne, cozinham também nesse caldo aromático e servem com um molho. A mais tradicional de todas chama quenelle sauce nantua. Essa quenelle é uma quenelle de peixe, servida com um molho à base de lagostim. Sensacional. E isso acompanha muito, muito, muito tranquilamente uma gratin dauphinoise. É uma batata cortada em lâminas e gratinada. Sensacional. Depois disso, vai vir um negócio chamado cerveille de canut. Esse, gente, eu não sou muito fã, mas imagina um queijo meio cremoso, parecendo quase entre uma ricota, um mascarpone ou até um iogurte mais denso, sabe? Mais que um iogurte grego, vamos dizer assim, quase uma coalhada. Servido, isso é temperado normalmente com cebola e cebolinha e servido com vinho branco. Eles servem isso como se fosse o queijo, que é entre o prato principal e a sobremesa. E de sobremesa em Lyon, eles são famosíssimos pelos chocolates. Eu já falei isso no blog há um tempinho atrás. Mas Lyon também é famoso por dois negócios chamados... Um deles chama tarte au praline. É uma torta que é com praline rose. Praline é como se fosse imagina que é um doce, bem doce, assim, açucarado, que é colocado com uma pasta rosa. E aí eles fazem uma torta, que normalmente vai também frutas, vai oleaginosas, vai lá nozes, castanhas, enfim. E aí eles colocam isso, cozinham, assam essa massa, colocam esse recheio e pronto, chama tarte au praline. Ou se não, eles também têm uma coisa sensacional chamada fondant au chocolat. Fondant au chocolat, gente, aqui, para os leigos, vamos dizer assim, é quase um petit gâteau. Mas não é exatamente o petit gâteau, mas é a mesma base. Pessoal, assim, é sensacional. Eles servem isso não com sorvete, tá? O fondant au chocolat lá é servido normalmente com creme anglais, que é um creme denso à base de gema, leite, açúcar e baunilha, e acompanha também um pouco de chantilly. E depois você vai tomar um cafezinho, que é bastante comum também na França, um café com leite, enfim. Isso é a comida mais tradicional de Bouchon. Aí você fala, mas eu não gosto disso. Bom, primeiro, você já provou? Você não provou, não diz que não gosta. Se você já provou e não gosta, lembra, tem muito mais coisa. O cardápio do Bouchon é extenso, porque ele tem que atender todos os gostos. E é isso que você vai encontrar lá. Então, pessoal, é o seguinte. Hoje, chega de Bouchon, mas já começa a pensar quando é que você vai programar sua viagem para a França, além de Paris. Eu volto outro dia com outras novidades. Obrigado, pessoal. Lembra, deixa o joinha, deixa um comentário que eu vou responder todos com o maior prazer. Tchau, tchau. Até a próxima.